Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. E aí, tudo bom, Gabi? E aí, Arthur, tudo bem, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, então, o que você me conta de bom aí hoje? Como está a vitória de Santo Antão? Quente, como sempre. Tudo se derretendo por aqui. É E bom, o aí, calorzinho a tá viagem quente. foi boa? Foi bem legal. E, aliás, eu gostaria de agradecer a Fresenius Medical Care pelo convite para participar do evento do Dia Mundial do Rim. Aliás, Semana do Rim, né, Gabi? Isso, estamos na semana do rim, né? Dia Eles Mundial fizeram, do Rim. eles fizeram uma campanha muito bacana voltada para prevenção da saúde dos rins. Uma coisa muito Sim. importante, né? Aí, E aí, o tema da campanha é muito bom, eu gostei muito. Ame seus rins, dose sua creatinina. Eu adorei esse tema. fundamental, né? Isso é realmente fundamental. E, aliás, eu queria mandar um beijo a todas e um abraço a todos, mas em especial a Bianca, a Tati, a Patrícia, a Priscila, a Naila, a Andressa e a Ana Beatriz. Uau, E muita gente. muita gente, muita gente. E aí, aproveitando essa ida ao Rio de Janeiro, eu tive um contato com a doutora Ana Beatriz e nós tivemos um bate-papo sobre HDF, que daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo. Ela que é coordenadora das clínicas da Fresenius Medical Care. Ficou bem legal. Mas e aí, Gabi, você vai falar alguma coisa pra gente sobre rim, sobre a semana dos cuidados do Isso. rim? Isso mesmo, Arthur. Como a gente está aí, né, no Dia Mundial do Rim, dia 12 de março esse ano, de 2020, e o tema, como a gente já comentou, foi um tema bem legal. Saúde dos rins para todos, né? Ame seus rins, dose sua creatinina. Eu queria falar um pouquinho da creatinina, que é um exame tão importante, mas pouca gente conhece, né? Só Sim, conhece mais quem já tem, assim, problema renal, está em acompanhamento. só quando já Mas, deu. só quando já precisou aí fazer. E aí a creatinina ela serve justamente para isso, para avaliar a função renal, avaliar o rim, saber como é que ele tá. E outra coisa importante, quem é que tem a necessidade de fazer esse exame de creatinina? Em primeira mão, né? Qualquer pessoa pode fazer esse exame, não só o de creatinina, mas também o exame de urina, que ele serve também, um exame de urina simples para detectar algum problema renal. E outras pessoas que têm histórico familiar de doença renal crônica, essas dicas que eu vou dar agora são para quem tem essas indicações. São mais propícios para fazer logo o exame de creatinina. Então, se você é fumante, se você tem mais de 50 anos, se você faz uso de medicamentos que podem comprometer a função renal, e também é aquelas pessoas que usam medicamento com frequência sem o médico ter passado, se a pessoa também tem histórico de doença familiar, de doença renal crônica na família, se a pessoa também tem algum problema, vamos dizer assim, de diabetes, hipertensão, obesidade, né? Todas essas dicas que eu dei aí são pessoas que elas têm a obrigação de fazer o exame de creatinina. E Basicamente o grupo de risco mesmo, né? isso, é o Obesos, grupo de tabagistas, risco. hipertensos. E tem outras condições também, Arthur. Tem gente que fica com muito inchaço no corpo, né? A gente até já comentou uns podcasts aqui passado que inchaço não é normal. Então, se a pessoa tem um inchaço aí, é bom estar ciente de fazer dosar uma creatinina. Quem tem anemia, né? Que a gente sabe que o rim também produz aí, ajuda na questão da produção do hormônio. E outra coisa bem importante que a gente tem que lembrar que a doença renal crônica, ela se caracteriza pela lesão nos rins, quando essa lesão se mantém por 3 meses ou mais, né? E o rim, ele tem diversas funções, que é regular a pressão arterial, filtrar o sangue, eliminar as toxinas, controlar a quantidade de sal e de água que o organismo produz, né? Produzir hormônios que vão evitar a anemia, por exemplo, as doenças ósseas, entre outras. Então, o rim, eu sempre digo que ele é o nosso segundo coração, porque ele é extremamente importante. E a gente tem que estar ligado aí, de estar dosando pelo menos uma vez no ano, fazer um examezinho de creatinina, um exame de urina simples, que é barato e rápido. E era isso a dica É, de hoje, Arthur. é isso aí, uma baita dica. E então agora fiquem aí com o bate-papo com a doutora Ana Beatriz, direto lá do Rio de Janeiro. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Renalcast.
Bom dia, Arthur. Um prazer estar aqui com você. É um prazer receber a doutora. E hoje nós vamos falar basicamente sobre HDF. E essa é a pergunta que a gente tem recebido bastante. O que é HDF? HDF, eu vou falar um pouco técnico e eu vou explicando. É uma maneira de depuração do sangue, né? Ou seja, é uma maneira de substituir os rins através do sangue, como a hemodiálise, só que ela usa um outro método para ajudar na remoção das toxinas. Então, na hemodiálise, a gente usa um método que chama difusão. O que é difusão? Quando a gente vai colocar, por exemplo, uma xícara de água quente para fazer um chá, a gente coloca aquele saquinho de água quente dentro da xícara e o chá ele sai desse saquinho e vai para a água, certo? Certo. Então, na hemodiálise, o que acontece é que as impurezas do sangue, elas passam para o lado do filtro do dialisato e saem no esgoto e vão embora por difusão. Ou seja, as moléculas, as toxinas, elas passeiam livremente entre o sangue, onde elas estão cheias de toxina, onde você está cheio de toxina, para o lado do dialisato, que é aquela solução da diálise que fica ali na frente da máquina, que não tem toxina nenhuma, livremente. Passeia e vai. Então, isso faz uma remoção muito boa das moléculas, das toxinas menores, que a gente produz no nosso dia a dia, né, Arthur? A gente, quando a gente anda, quando a gente come, todo mundo produz toxinas e elas são normalmente retiradas pelo rim. Na verdade, na diálise, ela vai ser retirada pela diálise. E a hemodiafiltração, ela faz o quê? Ela usa a convecção, esse nome assim, poderoso. Nome mais bonito. Mais até. bonito. Mais agradável de se ouvir. Isso. A convecção, ela empurra, a máquina ajuda a empurrar as toxinas por meio do filtro, né, para dentro do dialisato. Ou seja, não depende só dessa movimentação das moléculas. A gente faz um esforço, a água que faz esse esforço para a máquina, e ela empurra as toxinas por entre as membranas do filtro. E aí o que acontece? Na hemodiafiltração você consegue tirar toxinas maiores, que fazem mal para o organismo e dão cansaço, dão mal-estar. E por isso que a hemodiafiltração é diferente da hemodiálise convencional. Então, assim, de uma maneira bem leiga, a HDF, que é hemodifiltro de afiltração, filtra mais e filtra melhor. Isso aí, perfeito. Tira mais toxinas que a convencional. Isso. Então, até por isso, o paciente se sente menos cansado, tem menos efeitos colaterais. Exatamente. Uma pergunta que fazem bastante, doutora, é se é só para casos agudos. Isso perguntam muito. É porque a primeira versão, vamos dizer assim, da terapia que chegou no Brasil, ela fazia realmente para terapia intensiva, ou seja, pacientes internados em CTI que precisavam de remover também essas toxinas grandes, mas precisavam fazer de uma forma lenta. Então a gente usava uma máquina, e usa-se até hoje essa máquina, que pode fazer esse tipo de filtragem melhor para pacientes graves. Só que isso era numa era em que se usavam bolsas para fazer isso. E aí você pode ficar fazendo isso durante 72 horas, tem que estar hospitalizado. Não é a terapia que vocês precisam, né, Arthur? Não, sem dúvida não. Muito tempo. Então, assim, a tecnologia melhorou muito e agora a gente tem uma máquina que ela faz tudo. Então, a gente começou a poder usar isso para pacientes com doença renal crônica e ter bons resultados. É uma terapia muito conhecida, ela vem sendo estudada desde 1975, 79 e foi se aprimorando para a gente ter máquinas melhores que possam fazer isso em clínicas de diálise. E até em casa, tem gente que na Europa faz hemodiafiltração em casa. Tem um paciente inglês que ele compartilha que ele usa HDF em casa. Isso. É muito interessante mesmo. E aumenta a sobrevida do paciente e diminui as intercorrências hospitalares, né? Sim, o primeiro estudo maior, assim, que comparou a hemodiálise convencional 3 vezes por semana com a hemodiafiltração 3 vezes por semana, o que ele mostrou, esse estudo? Que os pacientes, eles viviam mais, né, 33% aumentavam, né, a sobrevida deles, e eles internavam menos também. Isso foi muito importante para saber, porque assim, para um sistema de saúde, você aplicar uma tecnologia que é mais cara, que prevê o uso único do dialisador, que tem uma máquina mais sofisticada, é importante saber que realmente vai ter um efeito positivo para os pacientes. Então, a gente precisa realmente ter estudos comparando direitinho e estudos comparando com a hospitalização, que é um dos gastos do sistema de saúde, né? Então, você melhora a vida do paciente e você tem menos gasto para o sistema.
E uma pergunta pessoal para a doutora. Uhum. Hoje, se a doutora fosse recomendaria sem dúvida a HDF para um paciente que esteja começando a diálise. Para alguém da minha família, para alguém, com certeza. Se eu pudesse oferecer para todos os pacientes, isso seria o que eu gostaria muito de ver acontecendo, né? Como em alguns países. Eu acho que todos nós gostaríamos muito de chegar nesse nível, né? Que todo mundo consiga usar HDF. Muda alguns cuidados que o paciente tem que ter em relação à diálise normal ou Olha, mantém o que a gente sabe são os mesmos cuidados, mas a gente sabe, por exemplo, que para a hemodiafiltração ela ser efetiva, a gente precisa de um fluxo de sangue alto, né? A gente precisa de um alto volume de convecção. O que é alto volume de convecção? A gente precisa, com essa força da água que tem dentro da máquina, empurrar muitas toxinas para fora. Se a gente empurrar um pouquinho, fica muito parecido com a hemodiálise convencional. Então, do ponto de vista prático, você tem que ter uma fístula com bom fluxo. É o fluxo a 400 por hora ali para ser uma diálise velocidade. efetiva. A gente precisa de velocidade. É o que eu falo, pisa no acelerador aí, vamos dialisar. É isso aí. A HDF tem muitos pacientes que acabam optando pela diária. Uhum. Tem muita vantagem em relação a 3 vezes na semana com a mesma máquina, mesmo tudo, só mudando a quantidade a frequência da diálise, né? Eu sempre falo o seguinte, Arthur, na verdade é um tratamento para cada paciente. Né? E quando a gente receita uma diálise, a gente tem que olhar as características do paciente. Isso em relação à hemodiafiltração, hemodiálise, diálise peritoneal, não pode ser a mesma receita para todo mundo. Porque a gente caiu muito nesse empacotamento, assim, 3 vezes por semana é igual para todo mundo. Não é. Então, assim, tem pessoas que se beneficiam de ter uma diálise mais frequente. Então, vou dar uns exemplos para você. Por exemplo, alguém que tem problema de coração, que tem muita dificuldade de acumular mesmo pouco líquido, né? Que precisa de ter muita restrição hídrica, né? Ele se beneficia por fazer uma diálise mais frequente. E são indicações clínicas. E existem indicações mesmo de qualidade de vida. Por exemplo, você quer trabalhar e você, no seu trabalho, é um trabalho que exige um dia inteiro de trabalho. Então, você precisa trabalhar de 8 às 5, vamos supor. Então, se você puder fazer a diálise, por exemplo, de 6 às 8, de 6 às 9, fazer só 2 horas por semana, 2 horas e meia por semana, e depois vai para casa e dorme, né? 6 vezes por semana ou 5 vezes por semana, isso te ajuda a você ter uma qualidade de vida melhor. Então, tem coisas que a gente tem que adaptar, e se a gente pudesse sempre fazer isso, isso era ideal, adaptar o tratamento à pessoa, e não a pessoa ao tratamento. É o que acaba acontecendo, né? A pessoa se adapta ao tratamento, não o tratamento à pessoa. A doutora falou em diálise peritoneal. Uhum. É uma modalidade que a gente vai abordar num episódio mais pra frente, mas que já ouvi muito dos dois lados. Tanto gente falando bem quanto gente falando mal. E na opinião da doutora? O que a doutora fala sobre a peritoneal? Vou te falar a mesma coisa. Um tratamento para cada paciente. Então, assim... Tem gente que funciona bem. Muito bem. Tem gente... Olha, eu, na verdade, tinha pouca experiência com diálise peritoneal. Eu tinha trabalhado muito no início da minha carreira e não tinha visto, na verdade, as novas tecnologias. E há pouco tempo atrás eu fiquei responsável por uma clínica e acabei vendo muitos pacientes no programa de diálise peritoneal. E fiquei muito bem impressionada com alguns pacientes. Alguns pacientes estão muito bem em diálise peritoneal. Então, é um tratamento para cada pessoa. Estilo de vida, características clínicas da própria doença. Então, e aí a gente escolhe o melhor para cada um. Então, literalmente, é tudo conforme o paciente, né? Sim, não tem outro jeito. Sim, senhor. E não só a parte clínica. A doutora coordena as clínicas, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso. E, doutora, como é coordenar tantas clínicas de diálise em nome da Fresenius? Nossa, isso é um desafio gigante, né? É um desafio gigante porque a gente hoje sabe que a gente não pode ter só o melhor tratamento, né? A gente quer oferecer para o nosso paciente também a melhor experiência. E isso, assim, é um conceito novo que a gente vai ter que trabalhar e entender como o paciente se sente. E fazer isso para... Hoje são 34 clínicas. Para 34 clínicas espalhadas no Brasil inteiro. João Pessoa, São Paulo, Rio. É realmente um desafio enorme. A Fresenius tem a parte do auxílio psicológico, fornece psiquiatras, psicólogos que acompanham os pacientes? A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Isso até é obrigatório.
mas hoje a gente tem agregado mais algumas coisas, por exemplo, fisioterapia, que assim ajuda a passar um pouco aquele tempo da hora da diálise, ajuda a desenvolver massa muscular, que é importante para paciente com doença renal crônica, né? Então a gente tem acrescentado em algumas clínicas outras áreas, né, que são afins. Eu perguntei a questão psicológica, porque é uma coisa que a gente vai abordar mais para frente, e percebe-se que o paciente renal crônico muitas vezes apresenta ansiedade, baixa autoestima, e a doutora, como coordena essa parte de clínicas, às vezes é muito complicado de lidar com isso, né? Fazer com que o paciente tenha o hábito de ir à clínica. Não veja a clínica como um sofrimento, mas Sim. como um tratamento de fato. Sim, eu vou dizer para você que o meu desafio ainda é maior. Eu quero que ele tenha um pouquinho de vontade na clínica. Tá certo. E assim, a gente tem um projeto que a gente está chamando de Clube Clínica. A gente quer ter atividades que deem um pouco de prazer, que façam a interação entre os pacientes, isso é muito importante, né? Vocês poderem conversar entre vocês, trocar, tá contribuindo para nos dizer como vocês se sentem melhor se tratando. Então, isso é muito legal de saber, é muito importante, e que as outras sigam o exemplo, né? Que é fundamental realmente esse contato, não só com os profissionais, mas também entre pacientes. A criar empatia entre todos é fundamental para o tratamento funcionar. São quantos anos de experiência na área, doutora? Ui, aí você vai dizer... Não vou revelar a idade da doutora, pode ficar tranquilo. Não, olha, eu me formei em 1991. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formada. E assim, eu sempre fui nefrologista, porque assim, na minha época a gente se formava e a gente fazia residência direto para nefrologia. Então eu fiz nefrologia direto e desde então eu trabalho nessa área e especialmente com doença renal crônica, é a minha paixão. Eu ia reproduzir a pergunta que eu faço aos nefrologistas. Por que nefrologia? É engraçada a resposta. A resposta é assim, eu ia fazer anestesiologia, né? Mexer com anestesia. E aí eu estava no centro cirúrgico, no internato, último ano da faculdade, e fazendo uma cirurgia super mega difícil num paciente que já tinha um problema renal. E aí o cirurgião me pediu para eu fazer um antibiótico. E eu corrigi a dose do antibiótico para a falência renal daquele paciente. E ele me deu uma bronca gigante. Ele falou que eu não podia fazer aquilo, que aquilo era um abuso, que eu era só uma interna, E eu falei assim, eu não posso fazer essa especialidade, eu vou fazer anestesia. Quem é o dono do doente, né? Quem manda nisso é o cirurgião, eu não posso fazer o melhor pro doente. E aí eu saí do centro cirúrgico, nunca mais voltei. E falei, eu vou ver o que é esse negócio de nefrologia, esse paciente tinha falência renal, e eu fiz. Aí eu adorei. Olha só, que... Por pouco, então, perdemos uma especialista em anestesia, mas ganhamos uma excelente nefrologista. Tem que agradecer o estúpido do cirurgião, né? O cirurgião, se você estiver ouvindo, muito obrigado, porque a doutora Ana Beatriz é incrível. E continuando esse bate-papo, doutora, até uma pergunta que mandaram e nós não conseguimos responder no último podcast, eu vou repassar para a doutora. Renal crônico pode tomar anestesia geral? Pode! Perguntando para a pessoa certa. Quase tudo. Pode quase tudo. Eu até conversando isso com a minha médica, eu fiz essa brincadeira com ela, né? O renal crônico nunca vai ser o asa 1. Nunca vai entrar no mínimo com asa 2. Sim, com certeza. Eu fui tirar a vesícula e fui como asa 2. Sim. O importante é não chegar no nível 5, 6. Isso, porque aí tem outras comorbidades. Porque aí a coisa tá feia. Aí a coisa tá ruim. Mas mesmo 5, 6 pode operar. Só vai saber que ele é 5, 6. Mas pode tomar anestesia. Pode. Então, respondendo aquela dúvida que mandaram, renal crônico pode tomar anestesia, sim, pode fazer cirurgia. Pode. Com os devidos cuidados. Doutora, que conselho você daria para alguém que está entrando na máquina agora? Bom humor. Fundamental. Bom humor, encare isso assim da maneira mais positiva possível. Eu tenho uma amiga que fala pra mim que toda desgraça tem uma graça e realmente a gente sempre encontra coisas boas, a gente acaba conhecendo pessoas bacanas e a gente tem uma vida boa para viver. Quem faz diálise hoje pode viver feliz. Isso é assim, uma coisa que eu faço questão muito de falar o tempo inteiro. Eu acredito no que eu faço e se pode ser feliz, com certeza, realizar seus sonhos, né? Planejar sua vida. Você pode ser feliz. É bem o que a doutora está falando. A diálise, ela não te impede nada assim de maneira terminantemente proibida. Você quer viajar com planejamento? É possível. Quer tomar um caldo de cana?
Eu sei que tem muito potássio, não é uma recomendação, mas quer tomar? Leva para tomar na máquina. Na recepção, Não é? exatamente antes de entrar entrar na na diálise. diálise. Aí, ó, tá vendo? Olha que bela dica essa. Então, um bom humor é fundamental. Saber encarar o problema de frente com bom humor. Isso. Esse é o conselho que a doutora Esse é o dá conselho para que quem eu está daria iniciando. pra quem tá iniciando. E para quem já tem anos de diálise. De novo, bom humor. E paciência. Paciência, muita paciência. Doutora, eu sei que o tempo da doutora é escasso, que a doutora é uma doutora bem ocupada. Eu vou fazer uma pergunta sobre transplante. Tem muito paciente que tem medo de transplantar. Hoje, as taxas de sucesso de transplante indicam fazer o transplante, não? Não é uma cura. Não é uma cura. De novo, é uma escolha. É uma escolha. A doutora diria, é uma escolha, mas pra sim ou pra não? Eu acho mais pra sim, Arthur. Mais pra sim. Eu acho mais pra sim. Eu acho que te dá mais compensa, porque eu acho que te dá mais liberdade. E eu acho que é o principal ganho do transplante. É mais liberdade, porque aí você não tem aquele compromisso de ter que ir à clínica, né? Por exemplo, viajar, fica mais tranquilo. Então eu acho assim que você ganha qualidade de vida sim. Eu aconselharia. E eu acho assim, é uma fase, não é uma cura, mas é uma fase muito grande em que você tem todos os cuidados que você tem que tomar, como tem na diálise, né? Mas você fica com mais liberdade. E assim, um tratamento para cada um, de novo. Eu achei interessante que a doutora usou muitas vezes a palavra escolha. E me faz pensar realmente que tudo é uma escolha do paciente. A partir do momento que ele está na máquina, é uma escolha dele, se ele vai controlar o líquido que ele vai ingerir ou não, se ele vai seguir as orientações médicas ou não. E isso vai diretamente levar a consequências, principalmente de qualidade de vida. Com certeza. A doutora já deve ter visto casos de pacientes extremamente rebeldes a pacientes extremamente disciplinados. Sim. E a disciplina faz diferença, não faz? Faz uma enorme diferença. E eu acho assim, essa coisa que você falou da psicologia, né, do quadro mesmo psicológico do paciente que entra em diálise, ele é muito importante, porque tem tudo a ver com a autoestima, né, Arthur? Então, quando você se gosta, você quer se cuidar e você consegue ter disciplina, e se você olha aquilo com um bom humor, então tudo vai fechando para que o seu tratamento dê certo. E que eu veja isso. A forma de encarar o tratamento é definitiva para o sucesso do tratamento. É definitiva mesmo. E tá aí o seu exemplo. Opa, obrigado. Doutora, agora para encerrar uma última pergunta sobre HDF. Existe algum prospecto, não é bem a palavra, deixa eu pensar agora. Existe alguma previsão da HDF se tornar padrão no sistema de saúde brasileiro? Olha, assim, a Europa, e eu vou começar por fora, né? A Europa, ela já está com muitos pacientes, né? Fazendo. Hoje em dia, tem mais pacientes na Europa fazendo hemodiafiltração do que diálise peritoneal, por exemplo. O universo de hemodiafiltração ele vem se ampliando. O que é o grande desafio nosso aqui no Brasil? Primeiro, o uso único, porque é uma terapia que prevê o uso único, né? A máquina, porque lá fora ninguém mais faz reprocessamento de dialisador, então ela prevê o uso único, isso aumenta o custo, né? Então a gente tem um passo número 1, que talvez seja o uso único, para um passo número 2, que talvez seja a hemodiafiltração. E a gente precisa caminhar como a gente caminhou em tudo em relação ao Brasil, a todos os pacientes, a universalizar um tratamento, né? Começar talvez pelos tratamentos privados mesmo, para que a gente possa influenciar o Sistema Único de Saúde para acolher esse tipo de terapia. E aí a gente tem o grande desafio da ANS, né? De colocar essa terapia no rol de procedimento. A gente está esperando a resposta. E a gente quer muito que seja aprovada, porque é o primeiro reconhecimento. Hoje, quando você vai fazer uma solicitação para um convênio, por exemplo, eu quero fazer a hemodiafiltração do meu paciente, muitos convênios falam assim, mas não está no rol da ANS, não é previsto como terapia. E acaba sendo uma desculpa. E acaba sendo uma desculpa para muitos convênios não providenciar esse tipo de tratamento para o paciente deles. Alguns não, o seu convênio, né, aceita, a gente tem outros convênios que aceitam. Mas a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem muitas barreiras, mas eu estou acostumada com barreira. Então, a gente vai vencer. Quebrar elas. Doutora, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada a você. Muito, muito obrigado por ter disposto um tempo com a gente aqui no Rio. E muito obrigado. Eu quero a doutora de novo no programa. Ótimo. Já deixo um convite para uma parte 2. Fechado. Obrigado, doutora. Nada. Então, essa foi a entrevista com a doutora Ana Beatriz, que eu agradeço a participação dela, a disponibilidade dela, até porque foi gravado meio correndo, porque, querendo ou não, ela tem uma agenda muito apertada.
Então, Gabi, quer mandar um beijo, dizer umas palavras de encerramento? Hora do programa da Xuxa. A hora do programa da Xuxa. Eu quero dizer às pessoas que conversei com muita gente essa semana e queria deixar uma palavra de incentivo, é de não desistam. Não desistam, por mais que tudo esteja difícil, complicado, a gente pensando que está no fim do poço. Não desistam, entreguem tudo a Deus, né? E vamos bola para frente aí. Graças a Deus tem a hemodiálise, dá para continuar vivendo, né? Sobrevivendo, mas dá para viver. É isso. Um beijo a todo mundo, meus seguidores. Um abraço para você, Arthur. Foi ótimo. E olha, eu também queria aqui mandar um abraço e indicar alguns Instagrams, o pessoal que eu conheci aí no Rio de Janeiro, que fala muito sobre diabetes. É um pessoal bem legal que compartilha muita informação e muita coisa legal. A Beatriz, que é o @biabética, a Dani, que é o @DaniRFBastos, e também um abraço ao Pablo do Eu e a Beth, @Eu e a Beth, e ao Mário do @de Boa Bets. E também tem uma revista eletrônica e também física sobre diabetes, que é o Instagram @emdiabetes. Todos compartilham muita coisa útil, muita informação boa, principalmente sobre diabetes. E é importante frisar que é uma das maiores causas de insuficiência renal crônica. Então o diabético tem que tomar muito cuidado para não Verdade. evoluir a condição dele, né? Principalmente na alimentação, né, Gabi? Tem que ter um cuidado Diabetes, pressão muito alta, grande. com certeza. Né? Muita gente nem vem descobrir, quando vem descobrir a diabetes, ela já tem afetado os rins, né? Então, ter cuidado aí, principalmente na alimentação. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau!